Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos aí iniciando mais um encontro nosso para refletirmos um pouco mais sobre a mensagem de Jesus. Encontro esse que acontece normalmente presencialmente, né? Na nossa querida Casa Espírita de Caiana, mas que, em função da pandemia, estamos aí nos encontrando de maneira online, de maneira virtual. Mas refletindo sobre Jesus é o que importa no final das contas. Essa reunião a gente vem estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e também o Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho de Lucas. E hoje estaremos estudando mais um dos textos de Emmanuel, que está inserido nesse livro, né? O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho de Lucas, que é o texto cujo título é Exemplificar, que a nossa companheira Rosi, sempre com muita bondade no coração, leu pra gente aí, né? Vamos fazer dois vídeos. O primeiro vídeo eu vou comentar de maneira bem breve sobre o versículo, e o segundo vídeo alguns comentários em cima do texto, né? O versículo que Emmanuel pinça do Evangelho de Lucas é o versículo que está no capítulo 7, o versículo 22. O versículo 22 do capítulo 7. Que o texto em si, esse texto originalmente ele está num livro chamado Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, mas esse texto ele só traz um pedaço do versículo. O versículo como um todo é esse que eu vou ler agora, o versículo do capítulo 7, o versículo 22, está assim: Em resposta, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Cegos voltam a ver, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são erguidos, pobres são evangelizados. Esse que é o versículo 22 do capítulo 7 da narrativa de Lucas. Como a gente sempre gosta de contextualizar o versículo, porque Emmanuel ele tira um versículo do Novo Testamento e discorre sempre esse versículo, mas nem sempre esse versículo fica contextualizado. E muitas vezes, para a gente poder entender o texto de Emmanuel, é importante que a gente vá contextualizar esse versículo, porque ao longo do texto, em algumas situações, o Emmanuel faz referência a essa contextualização, né? Por isso que é sempre importante. Parece que Emmanuel, como um grande professor que ele está nos convidando a estudar um pouco mais, a não ficarmos apenas no texto dele, né? Então, esse versículo ele está em que momento da narrativa bíblica? Assim que Jesus termina o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que estudamos aí ao longo de várias semanas, alguns versículos referentes a esse sermão, Jesus começa uma série de curas, que ficou conhecido como milagres, mas que são curas que o Espiritismo vem explicar claramente para a gente, cada uma dessas curas, numa obra chamada O Livro dos Médiuns. Na Gênesis também explica algumas coisas, no Céu e Inferno também. São obras espíritas que vêm explicar claramente vários desses fenômenos, né, que entraram para a história conhecidos como milagres. Jesus então começa uma série de milagres, de curas, que são narradas tanto no Evangelho de Lucas como no Evangelho de Mateus. Marcos também narra essas curas. Então, assim que Jesus termina o Sermão do Monte, ele inicia uma sequência de curas, né? E é interessante observar que alguns exegetas, alguns especialistas na narrativa bíblica dizem que dentro daqueles 3 anos que Jesus ficou, né, que foi o grande trabalho mais intenso de Jesus aqui na Terra, durante 3 anos e pouco, alguns especialistas dizem que esse momento histórico é o momento do 2º ano, que ficou conhecido como o ano da popularidade.
era o ano em que Jesus quis realmente chegar até as massas, até o povo. Então, existiam várias pessoas que ficavam nesse momento no entorno de Jesus. Porque no início, quando ele começou a agrupar os seus discípulos, eram poucas pessoas que ficavam em torno dele. Mas nesse segundo ano, em função desses fenômenos, Jesus já começa a agrupar um grupo grande de pessoas ao seu redor, que ficou conhecido como o ano da popularidade de Jesus. Nessa época, a gente tem que lembrar que o povo hebreu, o povo judeu, eles, ao longo de quase todo o Velho Testamento, os profetas que compõem o Velho Testamento, eles foram profetizando que chegaria um momento na história em que viria até a terra o que eles chamavam de Messias, que seria o grande salvador do povo hebreu. Vale lembrar que o povo hebreu uma boa parte da sua história, eles passaram como cativos, né? Eles foram escravizados pelos egípcios, eles foram escravizados pelos babilônios. Nesse tempo de Jesus, eles eram de certa forma também escravizados pelos romanos. Então, existia um anseio muito grande por parte do povo hebreu para que o Messias viesse. Até hoje, né, a maior parte dos judeus não reconhece Jesus como sendo o Messias. Existe uma corrente chamada, acho que judaísmo messiânico, se eu não estiver enganado, que eles já consideram Jesus como ele sendo o Messias prometido no Velho Testamento. Mas a maior parte do povo judeu ainda está à espera do Messias. Tanto é que eu acho que no ano de 2015 ou 2016, não sei, vários rabinos, eles conclamavam para que os judeus voltassem à Terra Santa, a Jerusalém, a terra de Israel, porque alguns indícios diziam que o Messias estava próximo, né? E nós sabemos, através os cristãos consideram, não só os espíritas, né? Mas os cristãos protestantes, os cristãos católicos consideram que Jesus é esse Messias que foi anunciado e muito esperado ao longo de toda a narrativa do Velho Testamento, né? Então existia esse anseio muito grande por parte do povo hebreu. E era natural, que surgiram vários chamados falsos messias, alguns se proclamando Messias, né, como Salvador. E João Batista, que era parente de Jesus, e alguns achavam até que ele era o Messias, mas ele nunca se autodenominou o Salvador, o Messias. João Batista, que conheceu Jesus, era parente dele, né? Conviveu com Jesus, reconheceu logo de pronto, né, que Jesus era o Messias esperado. Só que com o passar do tempo foram surgindo algumas dúvidas. Será que realmente é ele? Será que não é? Né? E o que João faz? Ele pede a 2 de seus discípulos para ir até o encontro de Jesus e perguntar, né, claramente para ele, ó, você é o Messias? Está na Bíblia, está no texto bíblico. Se nós voltarmos um pouquinho aqui nesse mesmo capítulo 7, lá no versículo 19, está assim, ó, vou ler a partir do 18, está assim, ó, os discípulos de João relataram-lhe essas coisas, e João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-lhes ao Senhor, dizendo, és tu aquele que vem ou esperamos outro? A pergunta é clara, você é o Messias, nós estamos aguardando aí há 1000 anos, ou nós temos que esperar um outro, né? E aí Jesus responde dessa forma, que é o versículo que nós estamos estudando agora. Ide anunciai a João o que vistes e ouvistes. Aí fala que curou coxos, curou cegos, né? Mortos voltaram a viver, que a gente sabe que não é bem assim, mas a narrativa diz dessa forma. Pobres são evangelizados, leprosos são purificados, né? Então é esse o contexto desse versículo, né? É uma resposta de Jesus a uma indagação de João Batista. Jesus faz questão de curar para que os 2 servos
de João pudessem ver alguma dessas curas e pudessem voltar para João e dizer assim, olha, João, realmente ele é o Messias, né? Porque os sinais, as curas que ele faz, são sinais do que vinha sendo dito que o Messias iria fazer. Então é dentro desse contexto bíblico que Emmanuel vai relatar o texto dele para a gente, cujo título do texto é Exemplificar. Então no próximo videozinho agora a gente fala um pouquinho sobre o texto, tá?